E se eu lhe dissesse que a sua maior prova de força não reside em lutar contra a injustiça que lhe aflige, mas sim em suportar aquela que atinge o próximo, sem se deixar consumir pela indignação? Ah, meu caro amigo, quantas vezes nos apressamos com o coração ardendo para defender uma causa que nos parece justa, quando, na verdade, apenas nos expomos ao turbilhão da opinião alheia e à efemeridade da glória. A vida, veja bem, não é um palco para manifestações estrondosas, mas um templo silencioso onde cultivamos a virtude. E essa virtude, a mais difícil de todas, talvez seja a paciência serena diante do mal que não nos toca diretamente. Pergunte a si mesmo: o que te perturba mais? A injúria sofrida, que te afeta o corpo ou o patrimônio? Ou a ofensa presenciada, que agride a razão e a moralidade, mas que, por sorte ou desventura, não te roubou o sono? É tentador cair na armadilha de pensar que nossa honra exige uma reação imediata, um grito de protesto, um punho cerrado. Mas não se engane. Essa ardorosa defesa muitas vezes é apenas vaidade disfarçada, um desejo de ser visto como justiceiro, de colher os louros da coragem sem ter de arcar com o peso real da adversidade. A verdadeira fortaleza interior se revela não quando a tempestade abate sobre nosso próprio teto, mas quando a vemos se formar no horizonte de outro e escolhemos, com serenidade, não nos deixar arrastar pela correnteza da revolta cega. A indignação, quando não guiada pela razão, é um fogo que consome o que toca, e o primeiro a perecer é o próprio indignado. Ela obscurece o julgamento, inflama os ânimos e nos afasta da sabedoria que busca o equilíbrio, mesmo no caos. Pense nos homens que verdadeiramente moldaram o mundo com sua sabedoria. Foram eles que se lançaram a cada briga, a cada disputa, a cada manifestação barulhenta? Ou foram aqueles que, em meio à agitação, cultivaram um refúgio interior, um santuário inabalável onde a razão reinava soberana? A força que nos faz suportar uma injúria pessoal é admirável, sim, mas a força que nos permite observar a injustiça alheia sem sucumbir ao desespero, sem perder a compostura, sem ceder à tentação de vingar o que não é nosso fardo direto, essa é a marca do espírito verdadeiramente indomável. Quantas horas perdemos, meu amigo, debatendo as mazelas do mundo, as falhas dos governantes, as crueldades dos nossos semelhantes. Passamos a vida a tecer discursos inflamados, a nos encolerizar com as notícias, a julgar com a severidade de um tribunal divino, esquecendo que o tempo que nos foi dado é finito e precioso. Cada minuto gasto em lamentações sobre o que não podemos controlar diretamente é um minuto roubado de nós mesmos, da construção do nosso próprio caráter, da nossa própria paz. A injustiça é um mal que assola a humanidade desde que a memória do tempo começou a registrar os feitos humanos. A calúnia que destrói uma reputação, a ganância que esmaga o pobre, a crueldade que fere o inocente. E nós, espectadores muitas vezes impotentes, nos vemos tentados a reagir com a mesma moeda, a devolver o golpe, a alimentar o ciclo vicioso da violência e do ressentimento. Mas qual a sabedoria nisso? Onde reside a virtude em se igualar ao agressor? A aceitação do destino que tanto pregamos não é passividade. É compreender que há forças maiores em jogo, um curso natural dos acontecimentos que, embora às vezes cruel, não devemos tentar subverter com impulsos paixonais. Devemos agir sim, quando a razão nos clama, quando a nossa ação direta pode de fato trazer um bem maior. Mas quando a injustiça alheia nos confronta, devemos perguntar: qual o meu papel aqui? É o de juiz, de vingador ou de observador sereno, que aprende com a cena e se fortalece interiormente para não repetir os mesmos erros? O sábio não se compraz com o sofrimento alheio, longe disso,
mas ele sabe que a sua energia é limitada e que deve direcioná-la para onde pode ser mais eficaz. E a mais eficaz aplicação de nossa força interior é aquela que nos torna imunes à perturbação externa. Quando vemos a injustiça se abater sobre outros e, em vez de nos deixarmos arrastar pela raiva, escolhemos manter a calma, a clareza mental, a firmeza moral, estamos, na verdade, erguendo uma fortaleza em nosso próprio peito. Uma fortaleza que nenhuma espada inimiga poderá transpor. Essa paciência, essa serenidade diante do infortúnio alheio é um exercício de desapego. Desapego do desejo de controlar tudo, de punir todos os malfeitores, de ser o árbitro supremo da moralidade. É um convite a reconhecer a nossa própria finitude, a nossa própria incapacidade de erradicar todo o mal do mundo. E nessa aceitação, paradoxalmente, encontramos um poder imenso, o poder de não sermos definidos pelas ações dos outros, de não permitirmos que a escuridão exterior contamine a luz que cultivamos em nosso interior. Ainda não respondi à pergunta que fiz no início, não é mesmo? A paciência diante da injustiça alheia como prova da fortaleza interior. Pois bem, a resposta está em compreender que a verdadeira fortaleza não é a capacidade de infligir dor ou de exigir justiça imediata, mas a capacidade de suportar a visão da injustiça sem que ela nos corrompa. É a habilidade de não permitir que a indignação alheia nos roube a nossa própria paz, a nossa própria razão. É a prova de que nosso caráter é tão sólido, tão bem alicerçado na virtude, que os ventos revoltos do mundo não conseguem abalar a nossa estrutura. Se essa questão ressoa em você tanto quanto ressoa em mim, e sinto que ressoa, pois a luta contra a perturbação é o labor de cada dia, inscreva-se no canal e continue essa jornada filosófica. Há muito mais a questionar juntos sobre como navegar as águas turbulentas da existência com a bússola da razão e a vela da virtude. O homem verdadeiramente forte, aquele cuja alma é um rochedo inabalável, não se deixa abalar pelas tempestades que assolam as praias vizinhas. Ele as observa, entende a sua força destrutiva, mas mantém o seu porto seguro. Ele aprende com elas, sim, mas não se permite ser arrastado pela maré revolta. A sua força não está em apagar o incêndio do vizinho com as próprias mãos, mas em garantir que o fogo não chegue à sua própria casa, mantendo a sua própria lenha seca e a sua própria casa em ordem. A verdadeira prova de fortaleza interior, portanto, reside em observar a injustiça alheia, reconhecê-la como um mal, mas não permitir que ela dite o seu estado de espírito. É o silêncio sereno diante da gritaria, a clareza mental ante o caos emocional, a firmeza moral perante a tentação de se igualar ao agressor. É a capacidade de dizer com a alma tranquila: eu vejo o mal, mas não o deixarei entrar em mim. Minha fortaleza reside na minha própria virtude, não na punição alheia. E ao praticar essa paciência, ao cultivar essa serenidade, você não apenas se protege, mas também se torna um farol, um exemplo silencioso de que é possível manter a integridade em um mundo imperfeito. Você não muda o mundo com um único ato de fúria, mas pode inspirar outros a mudarem a si mesmos com a demonstração da sua própria fortaleza interior. A vida é curta, lembre-se sempre. Não a desperdice em indignações passageiras. Invista na construção de um espírito inabalável. E essa, meu amigo, é a maior e mais duradoura vitória que podemos almejar. A filosofia não responde, ela nos ensina a perguntar melhor. Deixe nos comentários o que ficou para você. Até o próximo vídeo.